Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a Palavra de Deus. Nós estamos meditando nas Escrituras do Evangelho de Mateus, e a nossa leitura bíblica de hoje é Mateus capítulo 11. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 28 ao 30, um texto bem conhecido, mas que nós precisamos cada vez mais deixar essas verdades entrar no nosso coração. Então está escrito assim, Mateus 11, 28 em diante, diz assim: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amados, esse texto aqui, Jesus estava falando com a multidão, com as pessoas ali, com os discípulos, com outras pessoas que estavam junto de Jesus. Se nós lermos ali todo o capítulo 11, nos versículos anteriores a esse, Jesus faz uma exortação a várias cidades, e ele fala ali: ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, se os milagres que foram realizados em você tivessem sido realizados em Tiro e Sidom há muito tempo, eles já teriam se arrependido. Fala sobre os milagres que efetuou em Cafarnaum, e que Sodoma e Gomorra teria permanecido até hoje se aqueles milagres que foram feitos em Cafarnaum tivessem sido feitos lá em Sodoma e Gomorra. E aí, naquela ocasião que Jesus estava ali falando tudo isso, revelando todas essas coisas, Jesus diz assim: olha, Senhor, Pai, eu te louvo porque o Senhor escondeu estas coisas dos sábios, dos cultos, e o Senhor resolveu revelar aos pequeninos, porque foi do teu agrado revelar essas verdades aos pequeninos. E aí Jesus disse que todas as coisas foram entregues a ele por meio do Pai. E ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e todos aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Ou seja, Jesus nos revela quem é o Pai. Amados, e daí vem esses versículos que nós acabamos de ler. Jesus dizendo assim, ó: vocês que estão cansados, venham a mim. Vocês estão com uma alma cansada, aflita, desesperada, exausta, venham a mim, porque eu vou dar o verdadeiro descanso a vocês. E vocês precisam aprender de mim, que sou manso, que sou humilde de coração, para que então vocês desfrutem do verdadeiro descanso. Tenham paz em suas almas. Amados, essa palavra nos faz, dá para fazer uma comparação com aquele texto do escritor aos Hebreus, no capítulo 4, falando que nós devemos nos esforçar para entrar no descanso de Deus. Mas qual que é esse descanso? É o próprio Cristo Jesus. É por isso que Jesus disse: venham a mim e vocês encontrarão descanso para a alma de vocês. Amados, nós precisamos reformular a nossa maneira de viver o cristianismo. Sabe, o cristianismo, eu sempre falo, o cristianismo não é simplesmente uma religião no sentido de obediência a regras exteriores, a uma lista do que se deve e não se deve fazer. O cristianismo é um relacionamento com o Senhor. Nós fomos transportados do império das trevas para o reino de Jesus Cristo, para que nós possamos viver conforme a estrutura desse reino a qual pertencemos agora. E o reino de Deus, ele é completamente diferente do império das trevas. Amados, no império das trevas, principalmente nesse tempo que nós temos vivido agora, o mundo está cada vez mais atormentado e atormentador.
No império das trevas as pessoas estão exaustas, cansadas, elas tentam resolver os seus problemas a qualquer custo, de qualquer jeito, num tempo recorde, porque o importante é resolver para ontem todas as coisas, e isso tem deixado as pessoas cada vez mais doentes. A alma das pessoas está cada vez mais exausta, cansada. E elas tentam buscar o descanso, encontrar a paz, encontrar o descanso nas coisas erradas, nas coisas desse mundo aqui. Mas Jesus disse que nós só encontramos o verdadeiro descanso nele. Não tem como nós encontrarmos o genuíno descanso nesse mundo aqui. Não tem como nós desfrutarmos da verdadeira paz buscando as coisas desse mundo aqui. É só em Cristo Jesus que nós desfrutamos de paz. É só em Cristo Jesus que nós desfrutamos de descanso para nossa alma. Amados, a oferta do inimigo para Adão e Eva foi que eles se tornassem o quê? Independentes de Deus. Por quê? Porque a serpente, o diabo, ofereceu para Eva: ei, se você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês vão se tornar como Deus. Ou seja, vocês vão ser conhecedores do bem e do mal, do mesmo jeito que Deus é, não vão mais precisar depender dele para as coisas. Vocês poderão viver por si mesmos. Essa foi a oferta que Satanás fez e que o ser humano caiu. Então essa marca de independência está na humanidade, na natureza terrena, na natureza caída. As pessoas que não têm Cristo Jesus, elas não querem depender de ninguém, nem de nada, elas são independentes. E aí quando nós nos convertemos, quando nós recebemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós precisamos entender que agora a nossa vida mudou. Agora nós não somos mais independentes, não vivemos mais por meio da nossa própria capacidade, por meio do nosso próprio entendimento. Agora nós nos tornamos completamente dependentes de Cristo Jesus. Nós somos os ramos, mas Ele é a videira. A vida genuína vem dele, a direção vem dele, o entendimento que precisamos vem dele, a sabedoria que precisamos vem dele. Ou seja, nós não podemos fazer nada sem Ele. Por quê? Porque em Cristo Jesus nós recebemos uma nova vida e essa nova vida é completamente dependente de Deus. Então, se nós queremos desfrutar dessa vida abundante que Jesus conquistou para nós, nós precisamos o quê? Exercitar essa dependência, crescer nessa dependência. E infelizmente muitos e muitos cristãos não têm vivido isso. Continuam vivendo do mesmo jeito que a velha natureza vivia. Tentando resolver os seus problemas no seu tempo, do seu jeito, da sua maneira. E não dá certo, as suas almas ficam o quê? Cansadas, exaustas. Amados, olha o que Jesus disse: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Sou eu que dou o descanso para vocês. Peguem, tomem sobre vocês o meu jugo. Depois ele disse, por quê? Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e então vocês encontrarão o verdadeiro descanso para as suas almas. Amados, quando nós olhamos para a pessoa de Jesus, quando ele viveu como ser humano, a palavra diz que ele, mesmo sendo Deus, ele não usurpou essa questão de ser Deus. Ele não disse, eu sou Deus e eu vou viver aqui nessa terra como Deus que eu sou. Não. A palavra nos diz em Filipenses que ele esvaziou-se de toda a sua glória e tornou-se servo. Ele só fazia o que ele ouvia do Pai. Ou seja, ele tinha um relacionamento de dependência. Aí talvez você diga, mas ele era Jesus, Jesus é Deus. Tudo bem, então vamos pensar em pessoas como eu e você, comuns. Apóstolo Pedro, apóstolo Paulo. Quando nós olhamos para a vida deles, eles entenderam a caminhada de dependência a Cristo Jesus. O apóstolo Paulo disse, eu abri mão de toda a sabedoria que eu tinha
para conhecer a Cristo. Eu considerei toda a minha sabedoria um lixo. Por quê? Porque eu não quero viver pautado no meu entendimento, na minha sabedoria. Eu quero viver a vida da ressurreição. Eu quero viver em dependência a Cristo Jesus, porque não sou mais eu quem vivo, mas é Ele quem vive em mim. O apóstolo Paulo entendeu. O apóstolo Pedro, a mesma coisa. Quando ele escreve na sua primeira carta de Pedro é uma carta completa falando sobre sofrimentos, como os cristãos devem enfrentar os sofrimentos. E ali no capítulo 3, o apóstolo Pedro diz assim: santifiquem Cristo como Senhor do seu coração. Porque se vocês santificarem Cristo, ou seja, se vocês reconhecerem que vocês são completamente dependentes de Cristo Jesus, ainda que vocês sofram nesse mundo aqui, vocês serão felizes. Amados, nós precisamos aprender a ir até Jesus. É claro que Jesus Cristo já habita em nós por meio do seu Espírito, mas nós precisamos voluntariamente, intencionalmente, de propósito, termos um tempo particular com Deus, com Jesus Cristo. Precisamos fechar a porta do nosso quarto e ouvirmos de Deus e corrermos até Jesus. Para quê? Para recebermos o descanso para as nossas almas. Amados, a estrutura desse mundo aqui é uma estrutura frenética. Se nós entrarmos na estrutura desse mundo aqui, que a Bíblia fala que é governada por Satanás, a nossa alma viverá aflita, cansada, exausta, triste, ansiosa. Agora, se nós aprendermos a correr para Cristo Jesus, sabendo que somos completamente dependentes dele, ser manso e humilde de coração é essa disposição, esse reconhecimento de dizer: eu reconheço que eu dependo de Cristo Jesus e eu abro o meu coração, eu me disponho para ser moldado por Deus, para ser transformado por Deus, para ser alimentado por Deus. Eu reconheço que sem Jesus eu não posso fazer coisa alguma. Eu reconheço que eu sou completamente dependente de Cristo Jesus. Isso é ser manso e humilde de coração. E aí, quando nós entendemos isso, reconhecemos tudo isso e temos esse tempo especial, particular com o Senhor todos os dias da nossa vida, nós começamos aqui a desfrutar do descanso de Deus, porque o descanso é Cristo Jesus. Amados, e quanto mais tempo nós passamos com o Senhor, mais e mais nós desfrutamos dessa paz, desse descanso. Não tente resolver as situações que surgem na sua vida, seja na sua casa, no seu local de trabalho, no seu ministério, na igreja, seja a dificuldade que for, o problema que for, a circunstância contrária que for. Não tente resolver na força do seu braço, a tua alma vai ficar exausta. Corra para Cristo Jesus, reconheça que você depende dele, que só nele você encontra direção, só nele você encontra entendimento, só nele você encontra sabedoria, só nele você encontra paz, só nele você encontra descanso. Sabe, amados, a palavra fala lá em Provérbios que nós não devemos confiar no nosso próprio entendimento. Pelo contrário, devemos confiar em Deus. E Ele mesmo endireitará os nossos caminhos, as nossas veredas. Esse é um relacionamento de dependência. E é esse o convite que Jesus Cristo está fazendo para nós hoje. Venham a mim. Se você está cansado, amado, de tentar resolver as situações e nunca vê uma solução, você está cansado de rodar pela mesma montanha o tempo inteiro, eu quero encorajar você a correr para Cristo Jesus com o teu coração aberto, rendido, reconhecendo que é só nele que você encontra descanso. Com um coração humilde. Amados, muitos e muitos cristãos
filhos de Deus não têm desfrutado do descanso e da paz que há em Cristo Jesus, porque têm mantido um coração orgulhoso, um coração que confia em si mesmo. Amados, a nossa caminhada cristã não tem como nós desfrutarmos da vida completa que Jesus Cristo conquistou para nós, do descanso, da paz que o Senhor conquistou para nós, confiando em nós mesmos, confiando na nossa própria capacidade, confiando que nós conseguimos dar um jeitinho. Nós sabemos, né? Moramos num país que muitos dizem, o brasileiro dá um jeitinho para tudo. Mas nós, como filhos de Deus, precisamos abrir mão dessa estrutura mental. Nós não precisamos dar um jeitinho para tudo. Nós podemos depositar a nossa completa confiança em Jesus Cristo. Ele é aquele que nos dá paz, que nos dá alegria, que nos dá satisfação, que quer nos direcionar em todas as áreas da nossa vida, que quer nos guiar em todas as nossas decisões, que quer resolver todos os nossos problemas, porque Ele mesmo trabalha em todas as coisas para o nosso bem. Mas a palavra diz, Ele trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus e que vivem de acordo com o seu propósito. Manter um coração orgulhoso que confia em si mesmo não é estar debaixo do propósito de Deus. Nós nos colocamos debaixo do propósito de Deus quando mantemos um coração manso e humilde, como Jesus, reconhecendo que somos completamente dependentes dele. E aí sim, começamos a desfrutar do descanso para as nossas almas. E aí sim, começamos a viver em paz independente das circunstâncias. E como o apóstolo Pedro disse em sua primeira carta, no capítulo 3, quando mantemos esse coração, quando santificamos Cristo como Senhor do nosso coração, essa dependência a Cristo Jesus, quando corremos para Ele, para buscar descanso nele, então nós podemos até sofrer, e mesmo sofrendo, nós seremos felizes. Porque a nossa felicidade, a nossa paz, o nosso descanso não está nas coisas desse mundo aqui. A nossa felicidade, a nossa paz, o nosso descanso encontra-se numa pessoa que é Cristo Jesus. E nós precisamos aprender a correr para Cristo Jesus. Eu sempre falo, amados, ao invés de você perder 1 hora raciocinando, pensando como resolver aquele problema, fique 1 hora aos pés do Senhor Jesus, assim como Maria. Lembra de Maria e Marta? Maria recebeu a boa parte e Jesus disse, não vai ser tirado dela essa parte, Marta. Para de se preocupar tanto. Vem aqui para os meus pés, assim como Maria. Sabe, amados, é assim que nós precisamos viver, correndo para Cristo Jesus. Ao invés de ficarmos 1 hora remoendo os problemas e tentando achar uma solução miraculosa para resolver aquele problema, e a nossa alma ali cansada, aflita, exausta, angustiada, nós podemos pegar essa 1 hora e louvar a Deus, e orar, e meditar nas Escrituras, e receber do Senhor. Ele mesmo nos dá a direção. E se nós precisarmos fazer alguma coisa em relação àquela situação, Ele mesmo nos direcionará. Faça isso ou não faça aquilo. Sabe, amados, nós precisamos aprender a viver essa vida de dependência a Cristo Jesus. Porque o Senhor disse, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso para vocês. O nosso descanso encontra-se em Cristo Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela Tua palavra. Muito obrigada porque o Senhor é a verdadeira paz. O Senhor é o verdadeiro descanso. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, que nós aprendamos a viver essa vida de completa dependência a Ti, de rendição a Ti. Que nós possamos aprender a ter esse coração manso e humilde, que se rende ao Senhor, que entende que não é na força do nosso braço, que não é do nosso jeito, que não é no nosso tempo. Senhor, que eu e os meus irmãos possamos dia após dia crescer em confiança na suficiência
de Cristo Jesus. Nos ajuda a viver assim, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a vida de vocês. Um grande abraço e até amanhã.